Bem-vindos de volta a mais um O Cosmo e Eu. Eu sou Maria Santos. Sandra Lourenço, e isto não é só mais um podcast, e hoje vamos trazer um tema um bocado controverso sobre Brasil versus Portugal e a espiritualidade e a abertura. As diferenças culturais dos dois em termos espirituais, o que se aprende um com o outro, o que trazemos nós de lá, o que levaram vocês daqui para lá. Exato, e como é que nos dias de hoje, qual é a abertura de um país e do outro para os temas que vamos debater aqui nos podcasts que vão surgindo. Sim. Como é que tu vês essa visão espiritualista, cultural, religiosa do Brasil? Não, no Brasil é assim, é todo mundo junto e misturado, né? Você cresce com um vizinho evangélico, o outro é umbandista, o outro é católico, então desde criança você já cresce com essa diversidade. Mas com uma base sempre de religião, não é? Porque é mais difícil haver um ateu no Brasil. Com tanta diversidade de religiões. Não é difícil. Com tanta coisa, né? Não é difícil, só o fato de ter muitas. Pode haver alguém que fala, não quero nenhuma. mas é mais raro, talvez, não? Talvez. Até porque o Brasil eu sinto que é um país muito espiritualizado. Tem a pretensão de ser. Não sei se atingir com sucesso. Nossa, vai atingir. Até porque tudo lá a gente acaba numa pizza, ou acaba em samba, ou acaba numa festa com um tamborzinho. É sempre mais festa, tá sempre celebrando. Um povo alegre, não é? E seja o que for, olha, eu não entendo nada da Umbanda, mas tá batendo ali um tambor, vamos lá, que tá tendo festa. Estão dando pipoca para São Cosme e Damião, vou lá. É mais ou menos assim, você não precisa seguir a religião para ir lá, você vai, porque tá lá a porta aberta. Exato. E você sai entrando. Eu creio que essa diversidade faz com que a gente seja mais aberto, que acredite e desconfie de tudo. Certo. Mas está sempre aberto porque você sabe, aquele é de tal lugar, aquele é do outro, então você aceita e convive com muita naturalidade tudo isso. Também em muitas lives que assisto, não é, do Brasil, que sou muito consumidora desse tipo de produto, também vejo que há um pouco preconceito com o umbandista, com o candomblé. Já houve mais. Não é? A macumba, essa coisa. Antigamente era muito fechado. Era só quem sabia que havia ali um negócio, olha, vamos lá. Era muito fechado. Agora já tá mais aberto. Até mesmo a internet deixou isso mais aberto. Mas havia, sim, senhora. E também já há muitos religiões de matriz africana era vista com os maus olhos. Os macumbeiros, né? E eu acho que é interessante também retirarmos essa crença, não é? Porque, no fundo, é um bocado aquilo que a gente falava num outro podcast, em que está tudo junto e misturado. Sim. A ciência misturada com a religião, assim como todas as religiões, elas... Não tem nada separado, está todo mundo dentro, né? Não tá... Podem ter regras diferentes, podem ter ritualísticas diferentes, mas todas elas vão buscar as mesmas coisas. Todas elas têm uma base, um criador, com nomes diferentes, mas todas elas têm como base um criador, não é? Sim. Nesse aspecto, o Brasil tem mais essa abertura, mesmo havendo preconceito com aquela ou esta religião, mas é aberto, não é como aqui que é extremamente fechado. É isso que eu ia falar, e eu noto em pequenas coisas. Claro, o nosso país é um país extremamente católico, né? Ainda é, apesar de
Vocês têm muitas opções, o Brasil, né? Tem muitas opções de religião, aqui não tanto. Sobre as diferenças que existem em termos espiritualistas no Brasil e Portugal. São dois países irmãos na língua, mas bem diferentes na cultura, bem diferentes na religião. Na cultura, não é? na religião. Como eu disse, no Brasil você desde criança tem vizinhos da Umbanda, evangélicos, católicos, sei lá o que, budista. Como eu cresci em São Paulo. Em São Paulo as religiões de matriz orientais também são fortíssimas. Pois é. Vocês têm uma variedade. A gente frequenta o Seixonoye desde criancinha, que é para poder limpar os chakras. E isso acho que torna o brasileiro mais eclético. Um povo mais aberto, mesmo com preconceito, porque preconceito sempre. Vai haver sempre. Não é só no Brasil e em Portugal, vai haver Sempre tem um que não gosta e expressa a sua opinião de forma grosseira e tá tudo bem contra isso, é sua opinião, né? E aqui em Portugal, o que eu noto é que realmente estamos muito fechados porque, ao bem que as pessoas são católicas, ao bem que são ateus. E só bem há uma década para cá, talvez é que tenha-se começado a abrir para outro tipo de abordagem, outro tipo de religião, doutrinas, não é? Eu, assim, por exemplo, eu tinha 20 anos quando me abri para o espiritismo, para conhecer o espiritismo. Mas isso já foi trazido do Brasil. Portanto, não é nada, não foi uma coisa começada aqui em Portugal, foi trazida do Brasil, pelos eventualmente primeiros brasileiros que vieram trazer e até religiões, doutrinas, estiveram lá, vivendo lá. Exatamente. Portanto, tudo o que nós temos de abertura para outras religiões foi trazido pelo Brasil, pelo brasileiro, não é? E não tanto vindo da Europa, porque nós tivemos sempre muito essa parte religiosa. E noto que foi na pandemia que se abriu mais para o mundo digital e que nos trouxe ainda mais informação, mais conhecimento de outras doutrinas. Até então eu não sabia o que era uma Umbanda, eu não sabia o que era um Candomblé e tantas outras que agora estou a conhecer porque sou uma curiosa e gosto de conhecer um bocadinho de cada religião. E foi com a pandemia que eu também comecei a estudar mais outras ciências e outras ferramentas e me tornei também uma terapeuta e comecei a reparar que aqui em Portugal estamos tão fechados que quando eu me comecei a abrir para dizer que era terapeuta, as pessoas começaram a dizer: tu estás lá com as tuas bruxarias, não é? E eu fico a olhar e a pensar assim: porquê que uma cura tem que ser obrigatoriamente uma bruxaria? E o que é uma bruxaria, na realidade, senão uma manipulação de energia? Não é? Então, eu acho que isso também está inerente em muitas religiões, essa manipulação de energia, que é o que a gente chama de magia, ou cocriação. A palavra tem força, a palavra é mágica. Exatamente. Quando você abençoa um filho, ou quando repetes muitas vezes a mesma coisa, não é? Porque você está fazendo magia. Exatamente. Então, nesse aspecto, uma simples terapia passa a ser uma bruxaria e, portanto, se estamos fechados a esse nível, imaginemos para outras culturas, não é? É sobre conhecimento, não é? A pessoa não conhece. Exatamente. Então, tudo que é estranho, que é novo, elas têm tendência a repetir o que foi ensinado para elas há séculos atrás. Olha, aquela mulher que faz chás, que indica chás, é bruxaria. É bruxa. Não é? É uma herança do catolicismo. Exatamente, até porque antigamente não havia os medicamentos, nem a medicina que há hoje, não é? E as doenças eram, a única cura que havia eram os chás e a propriedade das ervas. E também se diz que a Igreja adquiriu esses conhecimentos através dessas mulheres, não é? Que eram os monges que propagavam depois essas curas através das ervas. Sim. E para ficarem com esse conhecimento, não é?
Portanto, de alguma Dizem, maneira foi apontado o dedo à mulher para eles poderem ficar com esse conhecimento que agora foi uma herança que ficou, não é, para as farmacêuticas, porque os medicamentos são feitos a partir das propriedades de ervas também. Pois é. Portanto, está tudo certo, é tudo cura. Não é? É tudo feitiçaria, bruxaria, falar palavras, abençoar, maldizer, também é bruxaria, feitiçaria. É o modo de ver as coisas, né? A diferença que tem no Brasil é esse, você cresce com isso e não passa a ser um desconhecido. Não. Eu acho que o que assusta as pessoas é o desconhecido. Daí então ser tão importante o conhecimento das coisas. E porquê? Porque não só ela faz-nos deixar de alguma maneira ser ignorantes para as coisas, e não é no ignorante de não saber, mas na ignorância de conseguir aceitar que aquilo é uma hipótese, é uma possibilidade. É uma possibilidade. E também na parte de deitar abaixo mais uma crença, porque foram anos as crenças que, à medida que fui conhecendo outras religiões e autoconhecimento e terapias, foram várias as crenças que caíram sob terra. Sim. Mas é assim. É um bocado aquela pala, não é? Que a pessoa põe uma pala e não vê mais nada para o horizonte. Até aí você tem que relevar, porque são séculos disso. Certo. São séculos que vão passando. Está no nosso DNA. Quando papai e mamãe, o óvulo é fecundado, toda essa história genética vem pra gente. E é nosso dever transformar isso de alguma maneira. Então você vê, é quase que uma luta essa transformação, porque você tem que derrubar crenças que limitaram nossos pais, nossos avós, uma vida inteira, para que eles não crescessem, para que eles não se autocurassem, para que eles não evoluíssem. Há séculos atrás era proibido saber ler e escrever, pessoas de classe baixa, para não compreender a Bíblia. Para serem obrigados a ter essa compreensão através de terceiros. Acho que é assim e ponto, acabou. Passavam a verdade deles para outros. Daí de ser tão importante, nós fazemos essa busca, nós somos só uma ferramenta para a pessoa ir à procura da sua verdade. Sim. De ler e interpretar a sua verdade. É para você ser um livre pensador. É bem interessante essa questão que tu trazes da Bíblia, porque há pouco tempo eu ouvi que houve uma pessoa que eu escuto muito e ela disse: eu li a Bíblia 3 vezes. A primeira vez eu li com uma idade e com um olhar, o olhar de um católico. Da segunda vez eu já li a Bíblia com outra idade e com outro olhar, o olhar de o que é que está aqui nas entrelinhas. E a terceira vez ele já leu com outro olhar e com outra idade. Então ele consegue ver a Bíblia com uma amplitude muito maior do que aquela que a gente só dá na igreja, que a gente só escuta nas leituras, até mesmo certas frases que são muito repetidas da Bíblia em alguns assuntos que a gente está a falar e esta frase da Bíblia encaixa mesmo aqui. Eu por um acaso me libertei desse livro e vou dizer porquê. Primeiro, a versão que dizem por aí que o Velho Testamento é a história dos Anunnakis se encaixa mais, é mais credível do que ser a história de um Deus vingativo, malvado, que castiga. Então, para mim, é mais a história dos Anunnakis. E ele também fala uma coisa interessante, que é se nós formos a ler a Bíblia de uma forma cronológica, que ela também pode não bater certo. Claro que não. Que ela não bate certo, né? Segundo ele. Voltamos falamos do Novo Testamento. Eram 12 apóstolos. Só tem lá 4. Cadê o resto?
que fizeram com o resto? Por que só escolheram no concílio de Nicéia? Sim. Quando decidiram quais eram os livros, os evangelhos que iam se pôr na Bíblia. Resumiram aqueles. Resumiram aqueles. Depois você começa, então, quer dizer, manipular isso tudo para algum propósito. Qual seria ele? Manipular a mim também? Com certeza. Essa é passar uma questão que né? eu ponho, né? Não quer dizer que é assim ou é assado, mas eu me ponho a perguntar, peraí, eram 12 apóstolos, só tem 4 livros e fica batendo, e os 4 é quase tudo a mesma história? Só parte daquela história que conta. Há mais. Exato. Há muito mais. Até que apareça a verdade, né? Que está escrita em 7 placas, acho que é isso. Escondidas, algures. Pois é. Ainda tem muita até coisa que apareça aí. a verdade. Tudo pode ter sido manipulado, não é? Sim. Mas isto abre-nos aqui para um novo tema, o segundo tema do nosso podcast, que seria os livros que nos despertaram. Sim. E que nós queremos trazer para as pessoas recolherem aqueles que fazem sentido e poderem escolher a própria literatura delas, não é? Sim. Então eu queria saber qual foi o livro assim que te despertou, ou os livros que te despertaram. Eu não vou te dizer livros, eu vou te dizer 2 professores. Tá bom, é válido. Nessa minha busca, o que deu um clique, os 2 que deram cliques, porque você vai tendo cliques, né? E saltos quânticos. Não sei lá se eu dou o salto, mas que eu vou me transformando, vou. Aos poucos vou. O primeiro é Hélio Couto. O Hélio Couto conseguiu juntar ali espiritualidade e física quântica, que para mim fez muito sentido. Claro. Pode ser, eu a princípio que ainda achava aquilo meio maçante, mas depois eu persisti, falei, que faz? Não, e daí também derivaram muitas outras técnicas, o PNL, a reprogramação mental. Isso em 2008, 2012, que ele ainda dava cursos, aquilo era mesmo fora da curva. Parecia uma coisa de outro planeta, não é? Ainda parece um bocadinho. Primeiro estranha, mas depois entranha. Eu não aconselho a começar por aí, não é? Porque a pessoa dá logo um nó. Não, mas isso não... Eu acho que... Tem tudo a ver com a fase em que a pessoa tiver. E até da personalidade da pessoa. Sim. Imagine, eu não sou nada embicada por esoterismo. Certo. A minha característica, a minha forma de pensar é um pouco mais ciência, não é? É mais... Exato. Depois, a última agora que também me fez outro boom, eu ia falar aqui um palavrão, mas não posso, foi Jean Vauelan, que mistura ciência, física quântica e espiritualismo, perdão. Para mim, está sendo um divisor, porque ele mostra a fonte, ele mostra o estudo, onde é que ele foi buscar, mesmo... E também mais atual, não é? Trazendo coisas mais recentes que se estão a abrir agora. Mas eu acho que no caso dele há uma coisa, como a gente costuma falar no Ayahuasca, que a Ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo. Jean Vauelan é a mesma coisa. Ele está ali para todo mundo, mas nem todo mundo. A primeira vez que eu ouvi isso foi num centro espírita. Essa mesma frase, só que no centro espírita. Há coisas que cada um está predestinado a um caminho e a escolha é livre. Certo, e o caminho não é único, não é só de uma via. Não é só de uma via, então para mim fez sentido esses 2 estudos e eu continuo, que é o Jean Vauelan, mas o Hélio Couto para mim é sempre o mestre, entende? Sim.
É sempre lá onde eu vou buscar referências, onde eu vou buscar entendimento. E Jean Valjean está sendo uma feliz descoberta, que para o meu modo de pensar, o modo como a minha cabeça funciona, é compreensível. Faz sentido para ti. Para mim, sim. É onde estás a beber agora, da tua fonte. Sim, sim. Então, no meu caso, o meu primeiro livro que me despertou e despertou bastante, assim, uma década, digamos, foi Violetas na Janela. Que, na realidade, eles são 4 livros, que é um romance do espírito Patrícia, que foi psicografado pela Vera Lúcia, e eles são 4 livros. Tem As Violetas na Janela, A Casa do Escritor, O Voo da Gaivota e Vivendo no Mundo dos Espíritos. Então isto é uma espécie de O Nosso Lar, porque a Patrícia, ela nasce numa família espírita, que é, por exemplo, eu não nasci dentro de uma família espírita, e tenho uma amiga que nasceu dentro de uma família espírita, então é completamente diferente. O católico, por exemplo, no momento da morte, ele é muito sofredor, não é? Aquela perda da pessoa. Um espírita, ele sabe que ao estar a sofrer, o corpo vai ter mais dificuldade em se elevar. Sim. Então começa exatamente por aí, que é logo um choque, tipo, como assim? A pessoa agora não vai chorar a perda? É logo um choque, eu não consigo, não é? O apego. Então aquilo foi logo assim um choque para mim, que como é que eu não vou chorar a morte de alguém porque vai fazê-la sofrer ou dificultar a sua elevação ou o seu caminho, não é? No espírito. Você sabe que tem tribos que dançam, fazem festa. Sim. Até na América do Norte. A África também. Acho que Nova Orleans, que eles tocam, vai uma banda, então, normal, muito africano que foi para lá, exato. E na sequência dos livros, não é? Ela vai explicando a doutrina espírita, toda na sequência da história dela e das cidades espirituais, dos hospitais, e como é que é a vida após a morte. Então dá-nos um entendimento do que é que pode ser a vida após a morte, dá-nos um entendimento de algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida aqui e no pós-morte. Quem vem do catolicismo é um choque de então realidade. minha bomba segura. E são muito leves de ler, ou seja, para uma pessoa de 20 anos, não é? Esta letrinha grande, contada de forma como se fosse um conto ou um romance, torna-se bem leve para quem está a começar. Eu acho que é um divisor de águas estes livros. Depois, um bem mais complexo, que é bem complexo, mas que eu acho já num outro universo, porque eu enverdei também muito pelo sagrado feminino, e também pela cura, pelas ervas. O lado mais esotérico, né? E xamânico também, o esotérico e o xamânico, não é? E ainda bem que temos aqui duas divergências, não é divergências, é gostos duas e versões do mesmo assunto. Exatamente. Então, um livro que é bem complexo, é bem difícil de ler, mas que é, sei lá, é a Bíblia, digamos que é a Bíblia deste lado mais sagrado e feminino, que é Mulheres que Correm com os Lobos. Já ouvi falar. E é muito interessante porque este livro veio parar às minhas mãos de uma forma inusitada. Que era, eu já estava a ler ele em PDF, porque não há em Portugal, não havia, pelo menos até há pouco tempo, não havia. E eu queria muito ler e tinha que ler em PDF, então como sempre faço, porque até nisso o Brasil está muito mais adiantado do que nós. Não diga isso. Há muita literatura que não há em Portugal. Então o que eu faço é, quando tem alguém que vai ao Brasil, eu encomendo uma data de livros. Sim, mas eu tenho que corrigi-la, me perdoe por isso,
Mas não existe isso de adiantar. Do atraso, né? Não é no sentido Está perceptivo. todo mundo no seu tempo certo. Porque lá está, um bocado aquilo que a gente também já conversou, de Portugal está inserido na Europa, então Sim. ele está sendo uma porta de entrada também para ver essa espiritualidade. Aquela frase que eu já ouvi em alguma live, acho que foi da Mônica de Medeiros. Portugal está para a Europa como o Brasil está para o mundo. Exato. É essa abertura, não é? De acolher todos, de todas as matrizes, todos os feitios. E de abrir para que há mais do que... Sim, né, sim, e conviver e servir como exemplo. Lá se convive de tudo um pouco e não tem guerras, não tem preconceitos. Eu também ouvi isso num sítio que era realmente com tanta religião, com tanta diversidade, é um país que nunca teve em guerra, não é? Não é? E agora então? Deixa pensar, não é? Pronto, então este seria realmente um dos livros que é bem forte, mas e que conta várias histórias que nos levam realmente a profundas reflexões sobre a força que nós podemos ter, a força da mulher, do arquétipo da mulher selvagem. É sobre isso, é sobre o arquétipo da mulher selvagem. E isto adentra muito do sagrado feminino. E não podia deixar de falar neste livro, porque além de eu gostar muito do Bruno Gimenez e da Patrícia Cândido, esta é também para mim a Bíblia da fitoterapia. Eu fiz todo um curso acerca disto e ele está colocado aqui, digamos, que é uma forma de curarmos com as ervas, percebermos para que aquelas são utilizadas. É ter uma farmácia natural em casa, basicamente. Sim. Ele chama-se Manual de Magia com as Ervas. Eu acho que este é um bom livro para se ter em casa, para nos podermos cuidar de forma natural, né? com o que temos à mão. Ele tem modos de preparação, tem como... E parar de enriquecer a indústria farmacêutica, né? Também. Gente? Eles vão buscar aí, exatamente, transformam em uma droga qualquer que você serve para uma coisa, mas prejudica outra. Sim, e não só, porque nós cada vez, à medida que também a espiritualidade se vai abrindo, não é a espiritualidade que se vai abrindo, à medida que nós nos vamos abrindo para a espiritualidade, para abrir uma outra consciência para outras coisas. Uma visão mais universal, né? À medida que você vai abrindo para a natureza em si e começa a se integrar junto com... Exatamente. E à medida que nós também estamos a procurar um estilo de vida diferente, Sim. em que queremos coisas mais naturais, em que estamos mais ligados à espiritualidade, em que estamos a abrir consciência, a natureza, a reconexão. Nós nunca perdemos, só estamos desconectados, portanto, a reconexão. Então faz todo o sentido também as pessoas procurarem cada vez mais as coisas naturais. Sim. E este livro é bom para isso, mas há aqui um pormenor que eu gosto muito, que até foi um dos exercícios que eu fiz, que é como conversar com as plantas. E sim, nós conseguimos, e nós conseguimos escutar as plantas. Se a gente se reconectar com elas, a gente consegue escutá-las. Ela responde. Ela também tem o seu eu superior, tem os seus temas. Eu converso com as minhas e elas respondem com flor, com perfume. Mas se tu conversares e escutares, vais escutar. É porque a gente... Não duvido. Nós falamos com as plantas a pensar que elas não nos vão responder, não é? A gente fala com elas. Eu falo com os meus gatos e eu acho que eles respondem. Podem me chamar de louca. Encomende uma camisa de força, porque para mim eles respondem. Só que eles respondem numa linguagem própria que a gente pode não entender, não é? Às vezes não, às vezes eu fico devendo. Agora, se nós prestarmos atenção e silenciarmos e ouvirmos, vamos ouvir certamente as plantas,
Sim. os animais, a darem-nos uma resposta, nem que seja na tela mental. Sim, sim. A gente pode receber essa resposta. Então eu tinha um alecrim aqui bem grande e ele incentivava-me a estudar, e na altura eu decidi fazer um curso por conta da resposta que eu recebi daquele alecrim. Foi bem intenso. Mas é verdade, pode-se fazer Curioso. isso. Contudo, pode vir respostas, é só nós estarmos conectados. E pronto, e estes foram os livros assim que fizeram mais sentido para mim, nas várias buscas e ao longo do meu caminho. Não quer dizer que não haja outros, não é? Mas este pode ser um caminho para quem procura alguma destas coisas. Claro. Quem está buscando estudar e ainda não sabe por que livro, que literatura que tem sobre o assunto, olha, é perfeito. E os temas também, deixamos aqui alguns temas. Sim. E pronto, deixem aí nos comentários se houver algum livro que foi especial, que vos abriu também a visão, que fez sentido para vocês. Algum palestrante que fez diferença, que vocês descobriram nesse caminho. Estamos a falar aqui no início do trajeto e o que mudou as nossas vidas, o que nos trouxe experiências que nos fazem ter agora o know-how que cada um tem no momento. Sim. E se serviu para mim, pode servir para você. Não servir nada e vocês derem outra sugestão, a gente também está aberto. É mesmo isso, é que este podcast é um todo, né? É o Cosmo e eu, né? O Cosmo é muita coisa e a gente sabe que tem muita coisa para se aprender, a gente tá só engatinhando. Eu me sinto uma criança. Sim. Não, eu estou curiosa para saber o que é que as outras pessoas também estão achando. E o que é que elas também têm para trazer, porque os vossos comentários também vão trazer para nós ideias, temas, e também, quem sabe, a gente também não vai ler algum livro, alguma sugestão, algum palestrante, não é? Que vai trazer para nós também o conhecimento. Ou quem sabe a gente uma troca. Convida o palestrante que vocês indicarem, nunca se sabe. Então, mais uma vez, obrigada por nos estarem a escutar e até ao próximo podcast.